Deus amado, Deus bendito, nós precisamos do Senhor mais uma vez e agora, ó Pai, queremos ouvir a Tua palavra, Deus, a ministração que o Senhor estará trazendo através do Teu servo, o pastor Luiz, nesta manhã, para nós. Abençoa ele, abençoa a palavra que está colocada no coração dele, abençoa os nossos corações também. Nós precisamos e queremos, ó Pai, sermos abençoados através da mesma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz por estar na casa do Senhor, diga amém, né? Amém. Que dia especial, que manhã tremenda. E nós estamos aqui porque nós temos de Deus hoje tudo de bom. Uma grande festa, uma unção nova, um toque novo de Deus. E nós cremos que nesse ambiente nós vamos crescer muito. A lição de hoje, ela fala sobre algo que precisa nortear a nossa vida, algo que precisa nos inspirar. A questão da crise existencial, por que eu existo, para que eu existo, o sentimento de valor, o homem foi criado para quê? E Deus vai nos dar nessa manhã, meu querido, uma unção para que a gente possa se sentir cheio da vontade de viver o projeto que Ele elaborou cuidadosamente para você. Você pode repetir comigo? Eu sou um grande projeto do meu Pai. Então nós temos aí o título, a crise existencial e a necessidade de quê? A aceitação. Nós gostamos, nós precisamos, Deus colocou na nossa vida, no nosso ser, uma necessidade de aprovação. Deus quer que você seja alguém que se sinta amado. Repita comigo, eu sou amado. E isso é uma revelação que tem que mudar a nossa história. E muitos de nós não nos sentimos amados, essa é a verdade. Muitos de nós ficamos presos em situações, em experiências do passado. E isso nos tem impedido de viver um presente e um futuro que Deus deseja para você. Que nós possamos nessa manhã pensar um pouquinho nisso. A verdade aplicada é uma espécie de síntese daquilo que a lição coloca. É o seguinte: a melhor maneira de se demonstrar amor ao próximo é estando bem consigo mesmo. Quando o Espírito de Deus vem sobre nós, quando a revelação de Deus desce sobre nós, nós aprendemos que é fundamental, imprescindível, indispensável que eu seja alguém curado, sarado, transformado, alguém que tem uma vida marcada pela intervenção de Deus. As minhas emoções, elas têm que ser marcadas por uma transformação que só o Espírito do Senhor pode fazer. Nós temos coisas que Deus precisa revelar a nós, para que nós não vivamos uma vida sob o engano do diabo. A palavra de Deus fala em João 10:10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e que Jesus veio para que nós tivéssemos vida. E que tipo de vida? Abundante. Então você precisa entender que a estratégia diabólica e demoníaca é tirar os seus olhos da providência, do cuidado e do amor de Deus. A estratégia diabólica é que você não utilize os instrumentos que Deus te dá, para que a sua vida emocional seja uma vida abençoada. Quem aqui quer ter uma vida emocional abençoada, diga aleluia. E nesse momento, meu querido, nós não estamos aqui para massagear o seu ego. Nós não estamos aqui para dizer que você tem que se sentir o centro de tudo, mas nós estamos aqui para te dizer que é fundamental que você se sinta alguém que tem valor, que você se sinta alguém que é fruto de um cuidadoso projeto de Deus, que você não é um acaso, que você não é uma maldição, que você não é um erro. Essa verdade tem que ser algo que invade o seu ser como um tsunami de Deus. E você tem que começar a encarar a sua vida como um grande projeto que Deus fez. Eu vejo muitos de nós vivendo uma vida sem sentido, deixando a vida te levar, deixando as circunstâncias te levar, e não exercendo o papel e a liderança que Deus quer que você exerça. Você, na realidade, é filho de Deus. E você tem sobre a sua vida uma missão,
mostrar, expressar, ensinar quem é o seu pai. Quem é o teu pai? Quais são as virtudes desse pai? Nós queremos que você descubra que você precisa enfrentar os seus problemas. Os nossos objetivos, meu querido, estão aqui. Mostrar a necessidade de autoconhecimento. Na realidade, autoconhecimento significa constatação da verdade, da realidade. E não daquilo que eu penso que seja. O que o Espírito Santo vai fazer com você nessa manhã é te mostrar a verdade e tirar os enganos e as mentiras que o diabo colocou no teu coração. Eu não sei se você consegue entender o que eu quero te dizer, mas Satanás te projeta uma realidade que é mentira, e Deus te projeta nessa manhã uma realidade que Ele quer te mostrar, porque Ele quer trazer cura. E eu só sou curado se eu procuro ajuda, eu só sou curado se eu consigo verificar, descobrir, notar o que está acontecendo. Eu não posso ter uma visão errada. Por isso que a nossa lição quer te mostrar isso, é o autoconhecimento. É um reconhecimento daquilo que você é, da sua história, dos seus sentimentos, das suas dores, das suas alegrias, das suas vitórias, das suas qualidades, dos seus defeitos. E Deus quer te trazer nessa manhã uma visão clara. E a minha oração durante essa semana, quando o pastor Carlos me ligou, foi para que o Espírito Santo abrisse os seus olhos, para que você tivesse a coragem de enfrentar as suas dificuldades. Muitos de nós não queremos e não desejamos verdadeiramente enfrentar as nossas realidades. Muitos de nós não queremos encontrar e ver de novo as nossas feridas, e ver de novo as nossas derrotas, e ver de novo os nossos problemas. Mas Deus te diz nessa manhã que é tempo de ser curado, é tempo de ser tocado pelo poder de Deus. Uma pessoa que é transformada, que é restaurada por Deus, ela tem força, ela tem vigor, ela tem ânimo, ela tem unção para mudar a realidade que aí fora está graçando. O papel da igreja passa pela unção de Deus na tua vida, e você não terá essa unção se você não se conhecer. Fala para quem está do teu lado, você precisa se enxergar, meu irmão. Fala para ele. Nós vamos falar sobre aceitação. Muito. Se sentir aceito, meu irmão, é muito importante. Quando eu era pequeno, às vezes, eu morava no sobrado, e minha mãe dizia assim, meu pai dizia assim, filho, Luiz, vai lá em cima, pega alguma coisa para mim. E às vezes, eu não conseguia encontrar. E aquilo era ruim. Meus pais, movidos por um desejo bom, por um desejo de me fazer crescer, eles me cobravam muito. Eu agradeço a Deus por eles. Só que essa cobrança trouxe na minha vida dificuldades. Quando você é mãe e pai, quando você diz para o seu filho o seguinte, isso me causa muita preocupação. Filho, se você fizer isso, o Papai do Céu não gosta mais de você. Isso é do diabo. Meu irmão, Deus nunca vai deixar de te amar. E eu quero que você perceba a importância dessas frases, desses aprendizados para você varrer isso da sua vida.
Você, mãe, que hoje está sendo homenageada, cuidado com o que você transmite para o seu filho. O amor de Deus, ele é um amor incondicional. E nós vivemos lares destruídos ou vivendo verdadeiros infernos, porque as pessoas têm relacionamentos baseados na aceitação, aliás, baseados no desempenho, e as pessoas são rejeitadas quando elas não atingem as expectativas das outras. Isso é um pensamento demoníaco, diabólico. Eu não estou querendo dizer que você não tenha que cobrar, que impor limites, mas eu estou dizendo que a aceitação é algo que Deus te deu gratuitamente, graciosamente, poderosamente, para que você entenda que você é amado. Repita comigo: eu sou amado. E isso é que traz para a sua vida um sentimento de valor, isso é que traz para a sua vida a condição de vencer, de ultrapassar, de crescer. Eu tive tanta dificuldade com essa questão da aceitação, pela questão da exigência, da cobrança. Minha mãe, ela tinha 4 filhos, e criar 4 filhos não é muito fácil. E ela era dura. Eu sempre aprendi que era assim. Coisa que eu mais gostava de fazer sábado à tarde era jogar bola, pastor Salmo. E minha mãe descobriu isso. Minha mãe falava assim: qual foi sua nota, meu filho? Aí eu levava o boletim para ela. Se tivesse nota abaixo de 8, você acha que eu ia jogar bola? Ia não, meu irmão. Já que você não tirou nota boa. Isso me fazia estudar? Sim. Mas o que eu quero falar para você é que nós temos que ter uma medida de equilíbrio, para que a gente possa mostrar para os nossos filhos que nós não somos carrascos, mas que nós somos amorosos também. Quando eu me casei, a Lívia, ela é o outro lado, é aquilo que eu precisava. E quando a gente se casa, a gente então vai entrando no equilíbrio. E tem momentos que eu vou agir em relação aos meus filhos, em relação às situações, eu olho para ela, e ela, com o olhar, ela já me diz: meu bem, deixa um pouquinho daquilo que você aprendeu agora. Cede um pouquinho. E eu fico pensando como que a vida cristã é uma vida complexa, porque eu não posso te dar aqui uma receita do que fazer em cada situação. Quem vai te dar essa sabedoria é o Espírito de Deus. Por isso que você precisa depender de Deus. Repita comigo: sem Deus não tem jeito. Terceiro item o nosso objetivo é apresentar o que Deus fez na vida de quem ama o próximo como a si mesmo. Vamos lá. A introdução, ela fala o seguinte: muitas pessoas, a despeito da posição que vivem na sociedade, têm dificuldades de aceitação e por isso vivem suas vidas de forma sombria e sem prazer. Podem ter tudo, mas não são felizes. É interessante que muitas vezes a gente vai conversar com uma pessoa e você olha para a vida dela no aspecto financeiro. E aquela pessoa é um muro de lamentações, aquela pessoa é um muro de problemas, é um muro de angústias. É uma pessoa que não tem alegria, que não tem brilho, que não tem aquela centelha da vida. E você às vezes conversa com uma pessoa humilde. Tem pessoas que são pobres, e que a vida delas, você conversa com elas e fala assim: eu queria ser igual a ele. Gente que entendeu qual é o verdadeiro sentido da vida, para que eu existo, gente que se sente bem, porque a felicidade, ela vem pelo que eu sinto, ela vem pelo que eu avalio na minha vida, ela vem da maneira como eu me cobro, ela vem da maneira como eu encaro aquilo que eu consegui, aquilo que eu não consegui. E nós vivemos muitas vezes uma realidade de cobrança demais, de querer alcançar demais, mas nós não valorizamos aquilo que nós já alcançamos, nós não reconhecemos aquilo que Deus já nos deu. Nós vivemos sempre com os olhos no futuro e perdemos os olhos daquilo que já alcançamos. Eu tenho esse defeito. Quem aqui tem esse defeito? Meu irmão, tem hora que Deus já me deu tanto e eu estou olhando para frente.
O perigo disso é que você não abençoa aquele que está do seu lado. Quem entende o que eu estou falando, diga amém. E isso é algo que nós temos que ter trabalhado nessa manhã. Gente que tem tudo e não tem nada. A pastora Cássia me disse uma frase que eu nunca esqueci, da África. A senhora falou que lá, as pessoas, é que pastora? Não tem nada, mas ao mesmo tempo tem tudo. E que ela falou assim, pastor, quando eu vou lá na África, eu acho tão bom, meus problemas ficam tão pequenininhos. E é mais ou menos isso. Aos nossos olhos, aquelas pessoas são coitadas. E aos olhos delas, elas são felizes. Quem é feliz pelo padrão de Deus? Quem entende? Eu queria te perguntar, meu querido. Isso eu me perguntei. Qual é o teu grau de satisfação com aquilo que você já alcançou? Eu não quero que isso aconteça com ninguém. Mas se você morresse hoje, será que você acha que já teria a marca da presença de Deus na sua vida? Será que o que você já alcançou engrandeceria o nome de Deus? E eu me preocupo muito. A gente passa por umas crises na vida e a gente vai crescendo. Eu fiz 50, vou fazer 51 anos, eu me preocupo muito com o que eu vou fazer com o resto da minha vida. Que é isso, pastor? Queria te perguntar, o que você vai fazer com o resto da sua vida? O que você viveu até hoje, o que você acha que você deve viver no futuro? Qual é a tua motivação de viver? Meu irmão, você não precisa me impressionar, nem o pastor Salmo, nem a pastora Cássia. Mas qual é o teu tesouro? A Bíblia fala que onde estiver o teu tesouro, aí o quê? E eu quero te perguntar nessa manhã, qual é o teu tesouro? Eu preciso descobrir que eu sou um projeto de Deus. E essa expressão eu gosto demais. Há um sonho de Deus sobre a minha vida. Repita comigo, há um sonho de Deus sobre a minha vida. Meu querido, quando eu penso em Deus sonhando comigo, eu me sinto invadido de alegria. Quem aqui sente alegria com isso? E é isso que tem que motivar, é isso que tem que encher a nossa vida. É por isso que quanto menos próximo de Deus você estiver, quanto menos você buscar a Deus, quanto menos você viver o calor da brasa, da presença do trono, mais infeliz você vai ser. Eu gosto muito de dizer o seguinte, a receita da felicidade é muito mais simples do que a gente imagine. É verdadeiramente a presença de Deus a cada dia. Que isso, pastor? Porque quando eu vivo na presença de Deus a cada dia, eu vou ter o meu trabalho, eu vou ter os meus relacionamentos interpessoais, eu vou ter a minha vida caminhando dentro da linha do que é melhor para mim. Quem aqui crê nisso, diga aleluia! Sem Deus você vai ser amargo, estéril. Fala para o teu irmão, você é fértil. Fala para ele, está do seu lado. Quem aqui quer a fertilidade de Deus? O versículo que eu gostei demais e que foi colocado aqui dentro da nossa lição foi Jeremias 1,5, quando ele fala o seguinte: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Repita comigo, isso é para mim. Ô meu irmão, fala para quem está do teu lado, olha no olho dele, você é um profeta de Deus. Quem não assume essa verdade, meu querido, não vive o brilho, não vive a centelha da alegria. É gente que vive pelas circunstâncias. Outro texto que eu achei muito bonito, Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram substância ainda informe,
e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isso aí só vem a corroborar, só vem a confirmar que eu sou um projeto do meu Pai. Sentimento de aceitação. Vamos lá. É interessante, nós vemos narrativas de rejeição. Isso é muito comum, nós já vimos em vários lugares, várias pregações. E desde o momento da concepção, você, mãe, transmite para o seu filho se ele vai ou não se sentir aceito. Você tem que entender que isso é profundo, isso é algo que é verdade. Quando você, mãe, não deseja o seu filho, ele vai sentir. A importância da mãe é isso. A mãe é uma das formas da manifestação das características de Deus. Eu costumo dizer que a mãe e o pai trazem as características de Deus. Eles se complementam, trazendo a plenitude do que Deus é. Cada um dentro do seu papel. E a mãe, ela tem essa missão de acolher, de cuidar, de proteger. E se você, no momento da concepção, quando descobre que há uma criança no seu ventre, se você não se rejubilar, se você não se agradar, se você não abençoar, aquela criança vai sentir. E nós vemos pessoas que sentem isso, adultas, elas se sentem rejeitadas. Eu não sei se você já percebeu, mas é importante, vários médicos, eu fiz até uma pesquisa sobre isso, vários médicos, eles gostam de fazer o seguinte: na hora que a criança nasce, ela é colocada ao lado da mãe. A mãe dá aquele beijo, que é a expressão da vida e do amor. Quando você coloca a criança junto, aquele sentimento é derramado sobre a criança. Isso é importante demais. Isso traz vida. Isso traz a bênção. Outro momento que nós temos que valorizar cada dia e cada vez mais é a apresentação da criança aqui na frente. A Bíblia fala que Jesus foi apresentado e que Simeão, homem de Deus, fiel, ele abençoa Jesus. Jesus foi apresentado, Jesus foi benquisto, Jesus foi colocado profeticamente naquele momento na posição daquele que viria para transformar a história da humanidade. Quando nós trazemos uma criança aqui, meu irmão, eu tenho um temor e uma reverência imensa. Quando você levanta suas mãos da onde você está, e que você concorda com quem está aqui, você está declarando que o futuro daquela criança é o futuro de um homem e de uma mulher de Deus, que vai confrontar as obras do inferno lá fora. Nós estamos aqui para isso como igreja. Nós imprimimos naquela criança, nesse momento, o futuro dela. Nós temos essa autoridade. Quando uma criança vem aqui, meu irmão, eu não conheço, mas abençoa, meu irmão. Se você tem visto esse mundo perverso, destruído por muita gente sem temor de Deus, aquele que está aqui vai ser um instrumento, um agente da transformação desse mundo, e sobre você repousa a responsabilidade de levantar a mão, de abençoar e dizer: Senhor, é homem e é mulher de Deus. Uma das coisas que eu mais gosto é ir em hospital visitar recém-nascido. Tem umas coisas que não tem muita explicação, mas eu gosto. Essa semana eu fui, um conhecido nosso, um rapaz que está até meio afastado, mas Deus já pegou no pescoço dele. E eu cheguei lá, e ele ficou surpreso. Eu falei: o nome dele é Marcelo. Eu falei: Marcelo, eu vim aqui orar pelo Benjamin. É? Falei: é. Quando eu estou lá, meu irmão, declarando sobre a vida daquele menino, que ele é homem de Deus, eu estou ajudando a mudar o futuro desse Brasil. Saiba disso.
O homem ele tem uma característica interessante. Como animal, ele depende 100% da sua mãe. Se você pegar uma criança recém-nascida, o que ela vai fazer se você não cuidar dela? Morre. Não tem nem como andar, nem como se locomover. É a dependência total. Isso mostra que nós temos que depender totalmente do nosso Deus. E mais ainda, mostra a importância do papel da família como instrumento de cuidado e do seu amor. Quando a gente começa a falar sobre aceitação, a gente quer focar para você a importância dos nossos relacionamentos. Deus nos quer relacionando, Deus nos quer interagindo. A vida de Deus, ela caminha, ela brota, ela se transporta no meio do seu povo. E nós nascemos para viver uns com os outros, nós não nascemos para vivermos sozinhos. Tem um texto que eu gosto muito, Provérbios 18:1, e diz assim: o solitário, ele só busca o seu próprio interesse, e ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Solitário não é aquela pessoa que mora sozinho, mas é aquela pessoa que vive sozinho. Você pode ser casado e ter 32 filhos, mas você pode ser um solitário. Uma pessoa hermeticamente fechada, uma pessoa que constrói muros intransponíveis ao seu redor, em que ninguém sabe o que está dentro daquela pessoa. Gente que não interage, gente que não sofre junto, gente que não chora junto, gente que não se dispõe a ser ferida, gente que não se dispõe a correr o risco, porque relacionar é correr risco. E nós temos defeitos. Quem aqui tem defeito, levanta a mão só para eu saber. Fala para o teu irmão assim, ó, você tem muito defeito, meu irmão? Pergunta para ele. Fala assim, eu também tenho. Fala para ele, ó. O Hélio está abanando as duas mãos lá no fundo, né? Está lá, meu irmão, eu tenho defeito demais. Né? Agora, nós, mais do que os defeitos, nós temos sobre nós a graça de Deus. Mas fala para o teu irmão, ó, não abusa da graça não, meu irmão. Fala para ele. Nós precisamos entender que igreja, que família, são lugares de bênção. E a gente passa por momentos em que as decepções são grandes. Passa ou não passa? Quem já teve decepção aqui, só me fala assim, abana a mão. Quem já teve uma decepção daquela que fala assim, ó, essa não tem jeito. E nós estamos aqui. E Deus nos ensina que nós somos amados incondicionalmente. Isso significa que você tem que ser alguém que repete o seu pai. Essa é a lógica. Você consegue se ver com dificuldade de se aceitar e de se amar? Você não precisa levantar a mão, falar. Mas o que a gente quer falar para você hoje, o que a gente quer que você examine, é se você tem dificuldades. Eu falei para a Lívia que esse negócio, o pastor Carlos, dessa lição é complicado. Porque a gente vai olhando e a gente vai vendo quanto que a gente fecha o ouvido, que a gente não presta. Meu irmão, eu fui lendo essa lição, eu falei, meu Deus do céu. Quanto que tem que mudar? Quanto que eu tenho que melhorar? Isso não é figura de retórica não, meu irmão, é verdade. O negócio não é fácil. O valor do autoconhecimento. Eu passo a ser alguém que tem capacidade de se ver, de se reconhecer, de se analisar. E eu gostei demais desse texto que a Bíblia fala, que a lição fala, sobre Romanos 14, 22. A fé que tens, tem para você mesmo, perante Deus, porque bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, se eu tiver maturidade para me enxergar e para que eu possa perceber verdadeiramente qual a minha realidade,
eu vou conseguir até chegar no momento em que algumas coisas da minha vida, eu vou ver que Deus já transformou. E é isso que Deus quer. Deus não quer que eu apenas veja os meus defeitos, mas Deus quer que eu veja aquilo que eu já consegui. Eu e a Lívia somos os dois opostos. Quando a gente vai conversar sobre alguma coisa, e às vezes a gente está relacionando nós dois, ou com os nossos filhos, a Lívia sempre vê o lado positivo. Fala, meu bem, mas isso já aconteceu. Aí eu falo, mas isso ainda não aconteceu. E eu fico mostrando para ela o que precisa ser. E ela fica mostrando para mim o que já mudou. Então eu passo a ser alguém que consegue enxergar os dois lados. E eu vou reconhecer de fato que aquilo que Deus já transformou é vitória. Isso é bom, porque senão eu não vou ter condição de agradecer a Deus pelo que Ele já me deu. Agradeça a Deus pelo que Ele já te deu. Isso é muito importante. Quando eu passo a ser alguém que se conhece, quando eu passo a ter noção das minhas dificuldades e das minhas limitações, eu passo a me ver com os olhos de Cristo. E aí eu passo a ser alguém que compreende o outro. A minha grande dificuldade nos relacionamentos é entender o outro. A minha grande dificuldade é falar assim, mas por que o fulano faz assim? Diz que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quando a Lívia faz alguma coisa que me irrita, eu brigo com ela. Eu brigo pouco com ela, até eu acho que às vezes eu sou até muito bonzinho, sabe, pastora Cássia? Mas assim, tem hora que eu, né, mas ela sabe, ela é manhosa, assim. Mas tem hora que eu chego para ela e ela reconhece, né? E ela fica calada, né? E ela consegue me mostrar o quanto ela tem dificuldade. Aí ela me quebra. Ela fala, não, meu bem, eu estou errado. Ixi. Quem já foi dar uma bronca em alguém que você preparou 30 facas, né? Você chegou armado, falou, agora é comigo. Porque você fez isso, eu senti isso. A pessoa fala assim, é verdade. Fica igual o cachorro quando cai de caminhão de mudança. E aí, o que eu faço? Esses dias, eu estava vindo aqui nós temos o nosso programa na hora do almoço, e eu estava vindo ali, pastor Samuel, correndo aqui para 94. Eu estava atrasado, e o programa era meio-dia, e um carro na minha frente parou, sim, sem mais nem menos. Eu freiei, a caminhonete assim, eu me senti naqueles filmes do MacGyver, mas me deu uma ira, me subiu uma ira. Quando eu olhei para o cara do carro, o cara fez assim, botou as duas mãos, como quem diz assim, me perdoa. Eu fiquei com vergonha, pastor. Então essa que é a questão do autoconhecimento, porque quando eu vejo que eu não sou, que eu não tenho, eu tenho facilidade de compreender o outro. Quem aqui concorda, diga amém. O pastor Carlos domingo foi muito boa aquela lição, quando o senhor falou da questão dos extremos, da baixa autoestima que se esconde num complexo de superioridade. Eu nunca tinha pensado naquilo. O cara tem uma estima tão baixa, ele não se sente aceito de jeito nenhum. Aí ele põe uma capa de arrogância. E é isso que nós fazemos muitas vezes. E aí a gente não tem coragem de entender o que o outro sente. Na nossa vida nós temos pessoas, vamos ser francos, que nos irritam. Quem aqui concorda comigo? Gente, é o seguinte, tem pessoas que Deus colocou no seu caminho para te lixar. Fala para o teu irmão que está do teu lado, é a lixa de Deus, meu irmão, fala para ele. E tem lixa, eu não sei se tem algum marceneiro aqui dentro? Tem lixa grossa e lixa fina, não é? Tem umas lixas, meu irmão, que são grossas. Quando ela passa, o negócio é feio, né? E eu tenho umas pessoas que eu fico impressionado.
Meu irmão, Deus, ele brinca com a gente. Há um tempo atrás, tinha uma pessoa, tem que tomar cuidado porque a gente, né? Mas tinha uma pessoa assim que eu tinha uma certa dificuldade. E essa pessoa me chamou para fazer alguma coisa para ela que era muito grande. Ela me pediu um grande favor. Meu irmão, quem já sentiu que Deus está te testando? Levanta a mão. Eu falei assim, Deus, faz isso não, Deus. Só tenho certeza que é isso mesmo que o Senhor quer. E essa pessoa me pediu um grande favor, mas grande. E eu falei assim, Deus, o que eu vou ganhar? Olha como é que eu não presto, meu irmão. Deus, o que eu vou ganhar com isso, Deus? Né? Pastor, eu fiquei com vergonha. Depois o senhor bate em mim, pastor. Mas eu fiquei com vergonha, pastor. Falei, Deus, e esse favor que eu fiz para essa pessoa, meu irmão, era uma situação lá, mas Deus me deu uma honra tão grande. E eu preguei para tanta gente, que Deus me puxou pela orelha. Quem já sentiu puxão de orelha de Deus, assim? Aqueles assim que Deus te puxa e te levanta do chão. Eu falei, tá vendo? Larga de ser teimoso. Fala pro teu irmão, larga de ser teimoso, meu irmão. Né? Deus, ele vai te colocar naquela situação em que, aí eu entendi uma coisa, que eu não preciso ficar preocupado em fazer justiça própria, e que quanto mais eu for abençoador, mais eu serei abençoado. Esses dias no Facebook eu gostei demais de uma frase, diz assim, você quer saber como uma pessoa é? Veja como ela trata aqueles que não lhe podem dar nada. Eu gostei disso. Aquela pessoa que não vai te dar retorno, mas você é alguém que abençoa. Que você seja alguém assim, meu irmão. Continuando. Amar o próximo como a ti mesmo. Ninguém consegue alcançar esse objetivo sem se examinar. E aí eu queria colocar para você a importância a gente ser pessoas que buscam amizades que podem nos ajudar. É cobertura espiritual, é conversar com pessoas que podem te ajudar a colocar o espelho. Nisso aí a esposa e o esposo devem ser também pessoas que exercem esse papel, mas eu posso pedir essa ajuda fora também. A minha esposa, eu tenho um problema sério com ela, ela é psicóloga, ela enxerga tudo. Ela me incomoda. Eu tenho que tomar cuidado com cada palavra, viu, Allen? Eu converso muito com o Allen, né? Allen, tem hora que eu tenho que tomar cuidado com tudo que eu falo. Porque ela analisa e ela fica me medindo, pastor, aí eu sofro. Ontem nós saímos para jantar. Eu falei, meu bem... Aí ela começou a analisar a minha história, eu fiquei preocupado. E aí eu começo a achar que ela está certa. Como é que faz? Por isso que o importante, a gente tem que ter alguém para a gente conversar. Seja o seu esposo, seja a sua esposa, que deve ser o primeiro. Mas também a gente precisa conversar com outras pessoas, para a gente poder buscar ajuda. É importante, meu irmão, deixa eu te falar alguma coisa. A gente tem que ter pessoas que são mais chegadas, para a gente poder estar construindo um relacionamento e buscando, falando assim, ô, espelho, fala para mim como é que eu estou. Quando eu vou sair de casa ali, eu falo assim, meu bem, meu cabelo está bom, né? Você vai ser o espelho da sua esposa, o espelho do seu amigo. Por que a gente precisa de um amigo? Para a gente ter um espelho. Diz para mim, fala para mim. Então a gente precisa buscar o quê? O outro para te ajudar. Gálatas 6, de 3 a 4, diz assim, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Paulo é muito pragmático. Paulo era um cara, eu não conheço assim muito, a gente vai vendo, mas ele era muito, ele falava as coisas na lata.
né? Eu acho bom isso, eu gosto, pastor da casa, você chega para a gente e fala assim, está errado, né? Tem jeito não. Paulo falava, meu irmão, seguinte, se você se considerar alguma coisa que você não é, você está no engano. Olha só, cada um examine os seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Eu achei isso aqui o máximo. Paulo coloca um novo parâmetro, eu mesmo. Vou me comparar comigo mesmo e perceber o que já consegui. É muito importante fugirmos de comparações. Cristo é o nosso modelo. Pastor, que papo é esse? Você fala para se comparar, para não se comparar. Eu vou começar a ter um parâmetro que sou eu. Primeiro o meu parâmetro sou eu, senão eu vou entrar em depressão. Senão eu vou achar que não vale a pena, porque eu vou me comparar com o outro, que é muito melhor do que eu sempre. Então, não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer. Eu tenho que me colocar como parâmetro e ver se a minha vida está melhorando, se eu estou conseguindo superar as minhas dificuldades, se eu estou conseguindo superar os meus traumas, as minhas frustrações. Você entende o que eu estou falando, meu irmão? Eu não posso ficar preocupado em me comparar com o pastor Salmo, com o pastor Carlos. É claro que com a maturidade eu vou então crescer, eu vou poder olhar para fora, mas primeiro eu tenho que olhar para dentro, senão eu vou ficar preocupado com uma obra que é tão grande que eu não vou conseguir construir uma casa, tijolo a tijolo. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer, mas eu preciso subir os degraus da escada. E é isso que Paulo está querendo te dizer, meu querido. Primeiro veja você, primeiro veja como você mudou. Por isso que você precisa de espelho. Fala para o teu irmão no teu lado, você precisa de um espelho, meu irmão. Esse espelho vai te mostrar se você cresceu ou não, se você está melhorando ou não. Aí a partir desse momento você amadurece, você começa a crescer e você vai ter outros horizontes, mas tem que amadurecer. Amor ao próximo como a ti mesmo, vamos lá. Em nosso meio existem pessoas que vivem criticando irmãos. Se ele fosse analisar a postura dele mesmo, ele ia ser o cara que ia fulminar ele mesmo. Você já viu o cara que não consegue ver virtude em nada? Você pode trazer, pode fazer, não está certo. É aquela velha comparação. Se eu coloco um quadro, isso aí me impactou o dia que eu aprendi isso, eu era menino. Eu coloco um quadro branco, eu boto um pontinho preto, você vai olhar o pontinho preto ou o resto do quadro. É isso que Paulo está querendo dizer para nós. Eu não posso ser alguém que só vive criticando. Eu tenho que procurar enxergar a virtude. Prazer em criticar me leva a pensar que eu desconheço os meus defeitos e as minhas limitações. Eu passo a ser o cara mais vaidoso possível. Eu me acho. Paulo, Romanos 15:1 diz assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não nos agradar a nós mesmos. Esse Paulo era duro. Paulo falou assim, gente, é o seguinte, o pessoal estava reclamando que na igreja tinha muito problema, tinha muita gente imatura, tinha muita gente dando trabalho para o pastor. Falou, deixa eu te contar uma coisa, meu irmão, vocês aí, vocês têm que agradar, não é a vocês mesmos não, vocês têm que cuidar de todo mundo. E esse é o nosso papel na igreja e na família. A lixa que Deus colocou do teu lado tem que ser cuidada por você. Você gostou dessa mensagem ou não, meu irmão? Fala para o teu irmão que está do teu lado, cuida da tua lixa, meu irmão. Essa é boa. Nós temos que cuidar da lixa, cuidar daquele. Isso é algo, Paulo fala, meu irmão, esse texto aqui, ele mostra o que é a essência do evangelho, porque aqui fala que eu tenho que me preocupar com o outro. Qual que é a pregação do mundo, qual que é a pregação da mídia? Faça o que te agrada, busque o que te dá prazer somente, não faça nada que te contrarie. E Paulo fala, não, meu irmão, você não precisa se agradar. Por que Paulo fala isso? Porque a vida de Paulo tinha o brilho da presença do amor de Deus. 1 Coríntios 13 fala que o amor tudo sofre, ele tudo suporta. E meu irmão, eu vou ter que amar a lixa. Vai, meu irmão.
Jesus, quando veio, eu fico assim, preocupado, porque Jesus, ele também fala, meu irmão, você tem que amar. Nós estamos aqui para te pregar uma mensagem que é loucura. Paulo fala que o evangelho é o quê? Quem aqui quer ser louco, diga amém. Está fraco. Quem aqui quer ser louco, diga amém. Então você nasceu para ser louco. A lógica do mundo não prevalece aqui dentro. Quando eu vivo lambendo as minhas feridas, isso aí é terrível. Autocomiseração, e nós somos assim. Quando eu vivo lambendo as minhas feridas, quando eu vivo olhando para os meus problemas, olhando para o meu umbigo, a minha esposa usa muito essa expressão, eu não consigo dar atenção e dar amor. Eu sempre sou o cara que quer atenção e amor. Se eu chegar numa roda e começar a conversar, você vai ser o coitado maior, você vai ter o maior problema, você vai ter a maior dificuldade, você vai ter que contar tudo e pedir ajuda para todos, e todo mundo vai ter que dar atenção em você. Quem já viu isso, diga amém. E tem demais. Então eu não posso viver me lamentando. Eu não estou dizendo que você tem que desprezar seus problemas, mas o que eu estou dizendo é que você tem que enfrentá-los, sabendo que todos têm problemas. Repita comigo, todos têm problemas. Não pense que você é exclusivo. Não pense que o seu problema é maior. Não pense que a sua dificuldade é maior, porque não é, tem maior. Meu irmão, se você está aqui respirando, abençoado, você é um cara que tem uma vida boa. Quem aqui crê nisso, diga amém. Se você pode sair da sua casa no domingo pela manhã e veio receber a palavra de Deus e a graça de Deus, você é um cara abençoado. Por mais problema que você tenha lá fora, você tem a graça de Deus sobre a sua vida. Cuidado com a chantagem. Tem pessoas que vivem o tempo todo fazendo chantagem pelo seu passado, pelas dificuldades que ele tem. Gente que não levanta nunca. É gente que não quer ser curada. O grande problema nosso é que nós muitas vezes não queremos ser curados, porque a nossa dinâmica é de atrair atenção pelo nosso problema. Está aqui, ó. Autocomiseração leva o indivíduo a se acostumar com a posição de coitado, não permitindo que tenha forças para mudar. É arma poderosa de chantagem emocional. O que eu faço para ser curado? Vamos lá. Revelação do amor de Deus. Não é conhecimento. É mais do que conhecimento. A razão não entra na minha emoção. Quer que eu te dou um exemplo? A minha esposa, ela não gosta muito de barata. Certo? Eu não gosto muito de elevador, né? Então, assim, aí escuta, quem aqui gosta de roda gigante? Quem gosta daqueles parques temáticos, que você despenca de 90 metros de altura, né? Meu irmão, se você falar assim, eu te dou 10 milhões de dólares, eu não vou naquele trem, não adianta. Não, meu irmão, eu estou falando sério, não estou brincando. Aquilo ali para mim é coisa de maluco, pular do lugar. Você pode me falar 1000 vezes, Luiz, não cai, Luiz, não cai. Vai mudar alguma coisa? Não vai. Por isso que a questão do amor de Deus é algo que tem que ser toque do Espírito, meu irmão. Não é conhecimento. É muito maior do que o conhecimento, tem que entrar nas tuas entranhas, tem que tocar, tem que te abrir os olhos. Sentir-se amado é diferente do que dizer eu te amo. Tanta gente diz eu te amo e não ama nada. Preciso fazer para os outros o que eu gostaria que fizessem para mim. O evangelho é o contrário do mundo, por isso que eu digo, você é louco. Valorizar-se é a melhor maneira que o indivíduo tem para entender a necessidade do outro e expressar amor. Se eu não entendo que Deus quer me usar para ser bênção na vida do outro, eu não vou conseguir exercer esse papel. Como lidar com sentimentos? Rapidamente. Sentimento não pode me dominar, eu é que domino. O sentimento, como algo solto, não é positivo. Eu preciso ser alguém que tem disciplina. Qual que é a sua vontade?
Qual que é o seu sentimento? Quanto mais eu me achego a Deus, mais eu vou sentir como Deus quer. Quem concorda com isso? Quanto mais comunhão eu tenho com Deus, o meu sentimento vai ser o sentimento de Deus. Inclusive, tem situações em que eu estou passando por problemas, ou eu estou no meio de uma circunstância, Deus me dá um sentimento que não tem nenhuma lógica. Você não concorda comigo? Deus te dá uma direção que não tem lógica, que não tem nada que se explique, mas é a vontade dEle. Então eu preciso estar submisso, debaixo da presença e da direção do Espírito Santo. Essa que é a questão. O meu sentimento ele tem que estar debaixo da orientação. Tanto é que eu não vivo por sentimentos, eu vivo pela palavra, no sentido negativo da palavra sentimento, ou seja, eu sou salvo. Ontem eu achei muito bonito, eu estava vendo alguns filmes, né, lá do velório da apóstola Elizabeth. Gostei muito, acho que foi o pastor Luiz, trouxe uma palavra ontem que eu achei tremenda. Ele falou assim, olha, diante daquele caixão, ele falou, ó, é profético, ela vai ressuscitar, porque a palavra diz. Nossa, mas foi uma unção que foi derramada ali, que é um trem de doido, não sei se vocês estavam lá, pastor. Bonito demais. Quer dizer, não é porque eu sinto, não é porque eu estou triste, que eu estou chorando, é porque Deus fala. Quem aqui crê no que Deus fala, diga amém. E a palavra de Deus, ela não falha. Nós vivemos pela palavra e não vivemos pelos nossos sentimentos. Nós não podemos viver ao sabor do que eu sinto, mas firmados na palavra. E aí os sentimentos que brotarão serão sentimentos dados pelo Espírito de Deus. Preciso reconhecer que a busca do Espírito da comunhão é tremenda. E mais ainda, eu preciso que Deus tenha um chamado para mim. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Tem gente que Satanás cega até hoje, achando que chamado de Deus é só ser pastor. Essa é a fórmula diabólica e demoníaca para te tirar do plano de Deus. Deus chamou todo mundo para ser pastor, meu irmão? Não! Mas Deus te chamou. Repete comigo, Deus me chamou. Feche teus olhos agora. Põe a mão no seu coração. Você vai fazer uma oração que eu não sei se você já fez, mas você vai repetir. Fala comigo. Senhor Jesus, eu aceito agora o teu chamado para a minha vida. Meu irmão, você tem um chamado de Deus. Ninguém está fora do chamado. Tem gente que vive uma vida aquém do padrão de Deus, sem intensidade, arruma desculpa, pastor, eu sou muito ocupado. Deus usa homens e mulheres ocupados. Graças a Deus, é verdade. Eu quero ser um cara que não precisa nem dormir mais do que 6 horas, queria dormir 4 horas. Eu quero que o resto da minha vida, que os dias que eu tenho, sejam vividos para engrandecer, para trazer vida de Deus. Esse é o projeto. Gente ocupada é gente que pode fazer dentro da sua limitação. Nós não estamos aqui para te cobrar o que você não pode dar, mas quando eu amo, eu dou mais do que aquilo que eu tenho forças para dar. Ontem minha esposa fez uma frase bonita. Ela falou assim, que mãe é aquela que serve além das suas forças. Gostei dessa frase dela. E é isso que Deus tem para você. Deus tem um chamado para você, meu querido. Eu quero te pôr na parede. Hoje é dia 10 de maio. Você fez uma oração. 11. Você fez uma oração, diz, Deus me usa segundo o teu chamado. Fala para o teu irmão, olha a responsabilidade, meu irmão. Eu preciso me aceitar como eu sou. Deixa eu te falar algo. Você é alguém que tem características que Deus te colocou. Deixa eu falar uma coisa. Não adianta, eu por exemplo, eu tenho uma admiração por pessoas que leem o dia inteiro. Assim, eu tenho um prazer de ler, de buscar o conhecimento, mas eu não sou o cara que vai ficar 12 horas sentado lendo um livro. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Eu não posso ser frustrado porque eu não sou aquele cara que fica 12 horas sentado, porque a minha característica é diferente. Eu não posso querer ser o que eu não sou, e você tem que aprender a ser satisfeito com aquilo que você é, porque Deus te fez assim. É claro que você tem que corrigir áreas da sua vida, mas a sua essência, sabe quem te deu? Foi Deus. Quem aqui é grato a Deus pelo que é, diga aleluia.
Então você tem que entender isso. Perfeito? Saiba disso. Se você não entender e não se aceitar como você vai ser um cara frustrado. Ruth é o símbolo de uma mulher que viveu um projeto de Deus e que tinha tudo para ser frustrada. Ruth era uma viúva abandonada, sem futuro, e que se apegou a Noemi, amou a sua sogra, tinha consciência de um chamado, tinha consciência de que a sua vida tinha uma utilidade, uma mulher moabita, de um povo estranho, discriminada dentro de Israel, mas que se sentiu alguém especial. Ela teve a coragem de amar e de expressar o seu amor pela sua sogra, e por isso ela entrou aonde? Na linhagem de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Nesse momento, para a gente encerrar, queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que nós orássemos, para que você descobrisse que você de fato é um projeto de Deus. Coloque a mão no seu coração. Paizinho amado, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome, Pai. Porque cada um de nós nessa manhã fomos abençoados. Que o Senhor nos dê a cada dia olhos abertos diante do teu chamado, Pai. Tira todo o engano do diabo, toda a mentira de Satanás, tudo que vem para roubar a verdade do Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. E eu declaro cada um aqui abençoado em nome de Jesus. Quem aqui crê no que foi pregado, bata uma salva de palmas para o Senhor, amém?